Olá, a paz do Senhor. Vamos estar hoje iniciando mais um trimestre de 2021. Estamos dando início à primeira lição do nosso segundo trimestre, cujo o tema a ser abordado nesse trimestre é dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinários. Tá? São 13 lições, irmãos, muito ricas, 13 lições maravilhosas. Vale salientar, principalmente para os alunos assíduos da EBD, né, que esse trimestre é uma releitura do segundo trimestre de 2014, tá? E uma observação para a nossa igreja. Em relação às revistas, irmãos, devido ao lockdown decretado no nosso estado, não foi possível estar adquirindo ainda as revistas para os irmãos, mas assim que seja flexibilizado o nosso lockdown, com previsão já para a próxima semana, acredito que nós já estaremos à disposição. Mas eventuais dúvidas, os irmãos entrem em contato conosco via nosso WhatsApp, né, ou liguem para nós, que nós estaremos tirando todas as suas dúvidas. E a lição de hoje, irmãos, já começamos muito bem, cujo assunto, né, o tema da nossa lição de hoje é: e deu dons aos homens. E deu dons aos homens. É o que nós estaremos estudando hoje nesta lição. O nosso textuário se encontra lá em Efésios capítulo 4, verso número 8. Efésios capítulo 4, verso número 8, que diz: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. A nossa verdade prática diz: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. Louvado seja o santo nome do Senhor. A nossa leitura bíblica, meus amados irmãos, para que você possa também estar acompanhando juntamente conosco, assim que você possa estar sendo alcançado por este vídeo. Romanos capítulo 12, do verso 3 ao verso 8, e para continuar nós vamos estar depois indo para 1 Coríntios capítulo 12, do verso 4 ao verso 7. Primeiro Romanos 12, do 3 ao 8, depois 1 Coríntios 12, do 4 ao 7. Louvado seja Deus. Diz assim, irmãos, para que possamos ganhar tempo na nossa aula. Verso 3: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé; se é ministério, seja em ministrar; se é ensinar, haja dedicação ao ensino; ou o que exorta, use esse dom em exortar; o que reparte, façam com liberalidade; o que preside, com cuidado; o que exercita misericórdia, com alegria. Louvado seja Deus. Agora 1 Coríntios 12, do verso 4 ao verso 7, diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Louvado seja Deus. Então, irmãos, como nós já podemos perceber na nossa leitura, de forma clara, que há uma diversidade de dons, mas o operar, o agir é apenas do mesmo Espírito, do mesmo Deus.
E nós vamos estar buscando, irmãos, 3 objetivos específicos durante esta lição, que são eles: declarar que os dons espirituais são atuais e bíblicos. Vamos analisar também os dons de serviço, espirituais e ministeriais. Você vai entender um pouquinho melhor no decorrer da lição o que são os dons de serviços, espirituais e ministeriais, salientando desde já que esta divisão é apenas didática para melhor compreensão nossa do assunto e não uma divisão que foi feita na palavra de Deus pelo apóstolo Paulo. Informar também que a igreja de Corinto era problemática na administração dos dons, trazendo essa problemática da igreja de Corinto para os nossos dias, assim como nós bem sabemos que, embora sejamos servos de Deus, nós somos seres humanos, somos imperfeitos e temos falhas, certo? Meus amados irmãos, a nossa introdução, vamos estar dando início agora à nossa introdução, certo? A nossa lição ela é composta de 3 pontos, como de costume, vindo logo após a conclusão. O primeiro ponto, que é o que nós vamos abordar agora, é os dons na Bíblia, tá? Logo após nós vamos estar estudando os dons de serviços espirituais e ministeriais, e para estar encerrando nós vamos falar sobre a igreja de Corinto, né, que é uma igreja problemática na administração dos dons espirituais, tá bom? Espero que a palavra de Deus, através do discernimento do Espírito Santo, possa chegar, tocar o seu coração, a sua vida, e venha, através desta lição, te esclarecer cada vez mais a respeito dos dons espirituais, tá bom? A nossa introdução, meus irmãos, através da Bíblia de Estudo Pentecostal, ela vai definir, né, a palavra dom como, né, o que são dons, né? Os dons são manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. É isso que são os dons. Elas são manifestações, Igreja do Senhor, manifestações sobrenaturais que são concedidas a nós por intermédio do Espírito Santo, né, para que haja aí um bem comum para a igreja, tá bom? Você vai perceber ao longo da lição de hoje que os dons, eles não são feitos para serem usados de forma individual, mas sim de forma coletiva, tá bom? Que através da graça, do poder do Evangelho de Deus, nós possamos alcançar aqui uma compreensão maior a respeito deste assunto. Meus amados irmãos, o primeiro assunto desta lição é os dons na Bíblia. Assunto este, né, que é dividido em 3 subtópicos que nós vamos estar comentando agora, que são no Antigo Testamento, né, o que são os dons na Bíblia no Antigo Testamento, ponto 1. Subtópico 2, no Novo Testamento. E para encerrarmos o subtópico 3, uma dádiva para a igreja. Meus amados irmãos, nós vamos perceber, estudar agora, que há uma diferença no agir do Espírito Santo, no operar de Deus, do Antigo para o Novo. Há uma diferença na forma como estes dons são descritos, retratados na Bíblia, tá certo? Segundo o dicionário Wycliffe, há várias palavras hebraicas que significam dádiva, e um dom nada mais é do que uma dádiva de Deus. Ele é um presente de Deus para a sua igreja, um presente para nós, que nos fortalece. E a origem desta palavra dádiva no Antigo Testamento, ela vem na sua raiz, no original, vem de uma palavra hebraica, Natan, que significa dar, né? Então nós podemos afirmar, irmãos, que no Antigo Testamento há vislumbres dos dons
espirituais, há vislumbres dos dons divinos. Como assim, irmão Daniel? Há apenas ali algumas conjecturas, algumas revelações, mesmo que de forma parcial, já que a manifestação do Espírito Santo de Deus só vai ocorrer na nova aliança, né? Lá no livro de Atos, quando há a manifestação do Espírito Santo de Deus, que ele desce dos céus como um som de um vento impetuoso e reveste ali de poder a sua igreja. Todavia, meus amados irmãos, no Antigo Testamento, os dons divinos, eles, dentro desses vislumbres, eles eram concedidos, de certa forma, de forma individual e não coletiva como é hoje. Como assim, irmão Daniel? Ele era concedido a algumas pessoas peculiares, alguns reis, os profetas, os sacerdotes, dentre outros homens e mulheres que foram usados pelo nosso bom Deus no Antigo Testamento, certo? Embora vale salientar que esses dons espirituais, os dons divinos, eles não estavam acessíveis ao povo de Deus da antiga aliança, né? A forma do agir do Espírito Santo de Deus, ela é diferente do Antigo para o Novo Testamento, tá certo? Então eles não estavam acessíveis, embora tivesse ali um vislumbre do operar, né, de Deus através ali desses dons que eram repartidos por certas pessoas, por reis, profetas, sacerdotes, dentre outros, tá certo? Então, vale salientar, que fique bem claro, que esses dons não estavam acessíveis ao povo de Deus na antiga aliança, da forma como nós observamos, né, que é o que nós vamos falar agora, que é justamente no Novo Testamento, tá? O mesmo dicionário que eu citei, meus irmãos, que é o dicionário bíblico Wycliffe, né, ele nos informa que ao longo do Novo Testamento, a palavra dom, ela aparece com diversos ou diferentes significados que se relacionam ao verbo grego didome, que representa, meu irmão, de forma ativa, representa claramente esse verbo grego didome. Ele vai representar o sentido ativo da palavra dar, que justamente faz referência à origem hebraica Natan, que significa dar, tá certo? Na nova aliança, meus amados irmãos, conforme a gente pode analisar também lá em Filipenses 4,15, na nova aliança os dons de Deus eles estão disponíveis para a igreja de forma diferente. No Antigo Testamento nós tínhamos apenas um vislumbre dos dons espirituais, do operar do Espírito Santo. Mas já na nova aliança, os dons eles estão disponíveis para a igreja, ou seja, os dons de Deus estão disponíveis para você, estão disponíveis para mim, eles estão disponíveis para a igreja do Senhor, com uma finalidade. Os dons de Deus, meus irmãos, eles estão disponíveis para nós através de Jesus, né, por intermédio de Jesus, para que ele promova a libertação dos cativos, para que nós possamos, em meio a uma pandemia como essa que nós estamos vivenciando nos nossos dias, ministrar a cura aos doentes, proclamar a salvação do homem, a libertação dos cativos, dos oprimidos, né? Então, os dons, eles estão disponíveis para nós, para que sejam usados, para que sejam não só engavetados ou enterrados, deixados de lado, mas eles devem ser usados para que o nome de Deus seja glorificado através da sua e através da minha, da nossa vida, para a glória de Deus, tá? No Novo Testamento, meus irmãos, ele deixa bem claro que todos os crentes ou todos os cristãos têm acesso direto a Deus, né, por intermédio de Jesus, que a Bíblia nos afirma claramente que nós só temos um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Através desse mediador nós temos acesso direto ao nosso Pai Celestial e por isso nós podemos receber os dons do Espírito, podemos receber os dons espirituais.
Já no início da nossa lição de hoje, já fica de forma bem clara que há uma manifestação diferente do operar do Espírito Santo do Antigo para o Novo Testamento, ou seja, da Antiga Aliança para a Nova Aliança. E para encerrarmos o primeiro tópico, amados irmãos e irmãs, o terceiro tópico ele tem como o título, a epígrafe do título, uma dádiva para a igreja. E é isso que os dons espirituais são, desde a sua origem, lá tanto no hebraico, né, que nós vimos no Antigo Testamento, quanto no grego do Novo Testamento. O dom é isso, é dar, é um presente de Deus. Os dons espirituais são um presente de Deus para nós, tá certo? E então é uma dádiva que é nos concedida por intermédio do Espírito Santo de Deus. E para que fique de forma mais clara, irmão, que se torne de uma forma mais didática, o autor da nossa lição, ele separou, né, esses dons espirituais descritos nas Sagradas Escrituras em três categorias, em três tópicos que nós vamos estudar agora no ponto 2, que são os dons. Eles foram divididos em dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Serviço, espirituais, ministeriais. Serviço, espirituais e ministeriais. Foi feita essa divisão, irmãos. O apóstolo Paulo, como eu disse no início da lição, ele não teve essa intenção de classificar, de dividir os dons espirituais, como a gente pode encontrar nas epístolas paulinas, tanto de Romanos como 1 Coríntios e de Efésios, que é onde há essas divisões. Ele não tinha a intenção de classificar esta divisão dos dons, mas ele tinha ali a intenção do apóstolo Paulo, quando ele falava isso, quando ele expôs esse assunto, era nos esclarecer a respeito das verdades dos dons de Deus. Ele estava ali preocupado em exortar os irmãos, que é uma coisa que nós devemos fazer hoje, meus irmãos. Isso não é para os dias de ontem, não, é para os dias atuais, é para hoje, é para amanhã. Fazem presente na nossa igreja que nós devemos buscar e usar os dons que nos é concedido por intermédio de Deus, tá? Paulo ele estava encorajando a igreja de Corinto, ele estava buscando confortar e edificar a igreja de Cristo, né? A igreja do Senhor, bem como a glorificar a Deus e evangelizar ao mundo. A gente tem que ser revestido deste poder, né? Os dons espirituais, eles nos dão força, nos dão ânimo, porque a presença do Espírito Santo de Deus vai nos fortalecer e nos capacitar para que possamos estar levando a sua santa palavra com poder, com graça, com autoridade. Valendo salientar sempre, os dons não são feitos para você, mas para que Deus seja glorificado. Os dons são feitos para a glorificação do santo nome de Deus e para a igreja, para que a igreja seja edificada. Tá bom? Nós vamos estar adentrando agora, meus amados e queridos irmãos e irmãs que nos assistem, a estudar, a analisar o segundo tópico da nossa lição de hoje, a nossa primeira lição do nosso segundo trimestre de 2021, para a glória de Deus, que é o assunto que nós vamos abordar agora, os dons de serviços espirituais e ministeriais, ou seja, a divisão que nós fizemos aqui no primeiro tópico, né, dessas dádivas divinas, né, desse presente de Deus para com as nossas vidas, para com a sua igreja. Nós vamos estar aqui estudando dentro desses três subtópicos o que são esses dons, né, o que são os dons de serviço, o que são os dons espirituais e o que são os dons ministeriais, tá bom? Nós vamos começar aqui pelos dons de serviço, né, que é no nosso primeiro tópico aqui, que é dons relacionados ao serviço cristão, baseados lá no que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 12. Você pode estar acompanhando aí na sua casa, na sua residência, onde quer que você esteja, você pode estar acompanhando, né, que até nós lemos no início da lição de hoje, Romanos capítulo 12, tá? Meus amados irmãos, Paulo, né, o apóstolo Paulo, ele estava admoestando, ou seja, ensinando, exortando a igreja
lembrando de uma coisa essencial que nós não podemos esquecer, né? Que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente, ou seja, eu não posso me achar autossuficiente, você não pode se achar autossuficiente. Como assim, irmão Daniel? Nós não fomos feitos para ficarmos separados, isolados, mas para vivermos como igreja, em unidade, como um só corpo, em comunhão uns com os outros, tá certo? Assim como o corpo, meus amados irmãos, né, os membros do nosso corpo humano, ele depende um dos outros para exercer a sua função, né? A igreja do Senhor necessita uns dos outros para que haja um fortalecimento espiritual, para que haja comunhão de Cristo entre nós. É o que nós necessitamos, é o que nós precisamos. É desse operar do Espírito Santo de Deus, é desse mover de Deus em nossas vidas. Nós dependemos uns dos outros. Os nossos dedos são de suma importância para diversas coisas, para segurarmos objetos e várias outras coisas, mas os dedos, eles dependem da nossa mão, né? Assim como a mão depende do braço, do antebraço, para que tudo funcione com perfeição. Assim são os pés, ele vai depender da perna. Não adianta você ter só um pé, você vai ter que ter a perna inteira. Então todo o corpo, para que ele funcione de forma correta, ele depende um do outro, cada membro depende um do outro para que haja a sua verdadeira função. E assim é a igreja do Senhor, nós dependemos uns dos outros, nós não somos autossuficientes. Você não pode, irmão, eu posso buscar e servir a Deus em qualquer lugar. É bem verdade, você pode buscar a Deus aí onde você está, na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia, dentro do ônibus, no carro, caminhando, não importa onde nós estejamos, nós não só podemos, como devemos buscar a Deus, devemos estar constantemente ligados a Ele, ligados com o Pai, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, tá certo? Mas Paulo, ele estava admoestando justamente sobre isso. Nós dependemos uns dos outros, a igreja depende um dos outros, tá? Nós podemos, meus irmãos, ao falarmos de serviço, né, que é o assunto principal que nós estamos tratando agora nesse primeiro tópico, né, que são os dons relacionados ao serviço, que quem serve está prestando um serviço para outro, ou seja, para alguém. Como eu disse, se você estava nos acompanhando e ligado, eu disse que o dom, ele não é feito para você. Como assim, irmão Daniel? O dom que Deus te deu, ele não é para você, mas para o próximo. Ou seja, o dom que Deus te concedeu, ele não foi feito só para a sua vida, mas ele foi feito para edificar a mim, para edificar a igreja do Senhor. Assim como o dom que Deus me concedeu, ele não é para mim, porque eu não sou autossuficiente, mas ele é para você, é para a sua vida, é para te abençoar. É porque através do Espírito Santo de Deus nós possamos crescermos cada vez mais em conhecimento e graça de Deus, tá certo? Baseado aqui em Romanos, irmãos, nós separamos quais são os dons de serviços. Quais são os dons de serviço, irmãos Daniel? Que a gente encontra lá em Romanos 12. Os dons de serviço são ministério, tá? São ministério, que seria ali o ofício diaconal, que é de servir, a exortação, ou seja, o encorajamento, o repartir, o presidir, o exercer misericórdia. Esses são os dons de serviço, ou seja, de servir ao próximo, que foram ali descritos pelo apóstolo Paulo em Romanos, capítulo de número 12. Tá certo? Esses dons, meus amados irmãos, eles estão relacionados justamente em uma ação em prol do próximo, em uma ação não para se beneficiar a nós mesmos, mas esses dons de servir, de ministério, de exortação, de repartir, de presidir, de exercer misericórdia, pode perceber que claramente eles são feitos para os outros e não para nós. Nós exercemos esses dons através do intermédio do Espírito Santo, mas eles são feitos para o próximo. Por isso a necessidade de nós estarmos em comunhão, a necessidade de nos congregarmos, de estarmos próximos. Irmão Daniel, mas ainda não podemos nos reunir presencialmente. É bem verdade, irmãos. Nós temos que tomar cuidar da nossa saúde, mas nós temos que manter comunhão e devemos aproveitar as oportunidades, né, que nós temos. Há alguns anos atrás, isso seria praticamente quase que impossível. A gente teria que enviar uma carta, né, para uma pessoa, dependendo da época, a gente já teria acesso a uma ligação, teria que ligar
para conseguir falar e ter contato com alguém. Hoje nós temos as mídias sociais, hoje nós temos diversos aplicativos, meios, formas para nos falarmos, para mantermos próximos. E esta aula, esta lição que nós usamos, esta ferramenta que Deus deu sabedoria ao homem para construir, é justamente para alcançar a sua vida, para que nós possamos estar, mesmo em meio a esse momento tão atípico, possamos continuar juntos, próximos, em comunhão, exercendo os dons do Senhor, no caso, os dons de serviço, tá certo? Então, lembre-se, se você tem um dom, você deve usá-lo em benefício da igreja de Cristo na terra. O dom que Deus te deu não é seu, o dom é de Deus. Você tem que usar em benefício da igreja do Senhor. Você tem que usar o dom que Deus te deu para alcançar vidas, para evangelizar, para falar do amor de Deus, para semear bênção para com as pessoas, para demonstrar que através do operar do Espírito Santo de Deus ainda há uma saída, tem solução para o que nós estamos enfrentando, tem uma solução, e a solução ela tem nome, e esse nome é Jesus, que é um nome sobre todo nome, que nada, nem ninguém, nenhuma força vai nos poder separar do amor do nosso Deus, tá bom? Esses são os dons de serviço que nós deixamos aqui claros nesse primeiro ponto. Nós vamos estar entrando aqui agora conhecendo os dons espirituais, que é justamente naquela divisão que nós fizemos no primeiro tópico, tá certo? Primeiro nós vimos aqui quais são os dons relacionados a serviço, baseado em Romanos capítulo 12, e agora a gente vai pular lá para o livro de Coríntios capítulo 12, tá certo? E vamos conhecer os dons espirituais. Romanos capítulo, 1 Coríntios capítulo 12, no verso 1, ele vai começar dizendo assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, certo? Se você for pegar esse mesmo versículo de 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1, na NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, o apóstolo Paulo estava nos dizendo da seguinte maneira: meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Era isso que o apóstolo Paulo queria. Ele queria nos ensinar a igreja, no caso aqui específico de Coríntios, a quem ele estava se dirigindo, que a gente não se tornasse ignorante, né? Mas que nós pudéssemos buscar o conhecimento. Ele queria nos revelar essa verdade, né? Que é os dons que o Espírito Santo nos dá, tá? E quais são os dons espirituais? Os dons espirituais, irmãos, que nós vamos encontrar listados, né, lá no livro de 1 Coríntios capítulo 12, são os seguintes, né? A palavra de sabedoria, palavra da ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Esses são os dons espirituais: palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas, tá certo? Embora, meu irmão, nós saibamos que as manifestações sobrenaturais, elas pertencem ao reino, né, ou ao mundo espiritual, por intermédio do Espírito Santo de Deus, né, ela é uma experiência na nossa vida cristã. Experimentar o sobrenatural de Deus, experimentar os dons espirituais de Deus, de quebrar essas barreiras, de quebrar essa dimensão, de sairmos do mundo natural e experimentarmos o sobrenatural, ela é uma experiência magnífica, é uma experiência religiosa, né, cristã, magnífica, né? E o apóstolo Paulo, ele estava preocupado em nos ensinar, né, em ensinar a igreja de Corinto. Porque se nós pudermos observar até o comentário bíblico, né, bastante conhecido da CPAD, que é o comentário bíblico Beacon, né, ele ressalta uma característica predominante, né, uma característica que se sobressaía, né, que estava ali em destaque
na igreja de Corinto, meus amados irmãos, é que a igreja de Corinto ela levava uma vida pregressa, né? Que ela tinha a vida pregressa dos membros envolvidos com idolatria. Havia muita idolatria no meio da igreja de Corinto, assim como há no meio da igreja nos dias de hoje. Há muita coisa que distorce, né? Que destoa, que fica fora de sintonia do verdadeiro evangelho, tá? E Paulo, ele tinha essa preocupação, porque muitas manifestações ali que haviam no meio da igreja de Corinto, elas lembravam coisas místicas de várias outras religiões, né, de mistérios. E Paulo, ele estava orientando ali, buscando uma forma de ensinar corretamente, né, a existência dos dons, de ensinar que há sim os dons espirituais, eles existem, mas você tem que saber utilizar de forma correta dentro e fora do culto, para que isso não gere, meus amados irmãos, digamos assim, uma baderna, que não gere, porque o mau ensinamento a respeito dos dons espirituais, ele promove diversas, digamos assim, é até uma expressão bastante usada no meio cristão, que são meninices, né? Para que ele não provoquem coisas que escandalizam, coisas que ao olhar assim mesmo a olho nu, elas destoam da figura, da imagem, da presença do nosso Deus, que é santo. São coisas que escandalizam. A gente olha assim e diz, eita, mas isso é a igreja? Está acontecendo no nosso meio? Meus irmãos, pela falta de conhecimento bíblico, por isso que eu digo, estude a palavra de Deus. Meus irmãos, a Bíblia é a nossa bússola, a Bíblia é o nosso guia. Busque, tenha experiências pessoais com Deus, não fique dependendo do próximo. Se você não buscar o conhecimento das Sagradas Escrituras por intermédio do Espírito Santo de Deus, vai aparecer diversas pessoas aí falando asneiras, um monte de coisa sem sentido que não se condiz com a palavra de Deus, e você vai estar ali acreditando porque simplesmente não tem o conhecimento bíblico, tá certo? E é por causa desse mau ensinamento, né, ou de algumas igrejas que omitem de certa forma a ensinar, a tratar esse assunto a respeito dos dons espirituais, porque nós sabemos que o problema não é a instituição ou as instituições, mas as pessoas. O errado não são a instituição A, B, C, D, E, F, não. O errado são as pessoas que estão lá, porque nós, seres humanos, é que somos falhos, somos nós que erramos, somos nós que pecamos. As imperfeições são nossas e não da Bíblia Sagrada. Os erros são nossos e não do nosso Deus, porque o nosso Deus, ele é perfeito. Então, o ensino errôneo a respeito dos dons espirituais, irmão, ele vai produzir diversas heresias, diversos erros, falsos ensinamentos, tá certo? Ele vai produzir aí coisas, digamos assim, irmãos, ele vai abrir brechas, lacunas, para que haja o surgimento de heresias, né? Para que haja, digamos assim, vai quebrar a questão correta do culto, né? Para que haja aí um operar do Espírito Santo de Deus de forma clara. É importante que nós conheçamos as suas sagradas Escrituras, tá certo? Então, tudo de Deus tem um propósito, tá? O ensino correto das Escrituras, amados irmãos, ele vai nos orientar a forma adequada de como nós devemos utilizar os dons, né? E vai, através do conhecimento, né, dessa forma adequada, vai justamente prevenir o surgimento de práticas condenáveis no culto, né? De práticas que não condizem com a palavra de Deus, tá bom? Estes foram aí os dons espirituais, tá certo? Então Paulo tinha essa preocupação de nos ensinar, de nos orientar a respeito não somente dos dons, né, de comprovar que eles existem, mas de deixar claro que existe uma ordem, né, uma forma como nós devemos utilizar esses dons. E para encerrarmos este ponto, nós vamos estar aqui falando a respeito dos dons ministeriais, tá certo?
Já mudando também de livro, nós vamos agora lá para a epístola de Paulo aos Efésios, tá certo? Onde ele vai classificar os dons ministeriais, tá bom? Vocês podem estar acompanhando depois lá Efésios capítulo 4, precisamente no verso 11, tá bom? Efésios 4, no verso de número 11, tá certo? Quais são esses dons ministeriais, irmãos? Eles são os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Tá certo? Há um propósito de Deus, meus irmãos, para conceder esses dons de forma distinta, de forma separada. Por que que nem todos são pastores? Por que que nem todos são doutores? Por que que nem todos são profetas? Né? Por que que nem todos são apóstolos? Porque há, irmãos, uma diferenciação no operar, na forma do agir de Deus. Né? E é necessário, assim como o corpo possui diversos membros, é necessário que nós, como igreja do Senhor, tenhamos diversas, digamos assim, categorias, né? Diversas pessoas em situações diferentes, para que a igreja do Senhor continue crescendo, caminhando, né? E prosperando através do intermédio do Senhor. E há propósitos para isso. Esses propósitos são, em primeiro lugar, capacitar, né, o povo de Deus, ou seja, capacitar a igreja para o serviço cristão. Temos também, em segundo lugar, promover o crescimento da igreja, tá? E em terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. Então, todos esses ministérios, digamos assim, esses cargos ou posições eclesiásticas diferentes, é justamente para isso. Primeiro, ela nos capacita, né? Ela nos capacita, ela também nos promove, ela nos dá através desses dons, ela vai nos promover o crescimento da igreja como um todo, e nós vamos também, através disso, nós vamos desenvolver, ou seja, nós vamos crescer espiritualmente, tá bom? Valendo salientar que o Senhor, a gente vai encontrar lá em 1 Pedro, capítulo 5, né, que o Senhor deu à sua igreja ministros para servi-la, né? Só que para ser ministro do Senhor, nós temos que servi-la com zelo e amor, tá certo, meus irmãos? A gente precisa servir a Deus. Tudo que você fizer, tudo que nós fizermos para Deus, ele deve ser feito com zelo e com amor, com decência, porque nós não estamos fazendo para qualquer forma, para tapar um buraco, não. Nós estamos fazendo para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e tudo tem que ser feito da melhor forma possível. Nós temos que sempre entregar o nosso melhor a Deus. Não é porque nós estamos agora experimentando algo diferente, algo novo, né, que os cultos não estão podendo ser presenciais. O culto é online, que nós vamos ficar aquém. Não, meu irmão, você tem que lembrar que ali é um momento de adoração a Deus. Independente de você estar presencialmente na igreja ou não, é um momento de adoração a Deus. Então tem que ser feito com decência. Nós temos que tirar um momento para pararmos, para sentarmos, louvarmos a Deus, né? Que através do Espírito Santo de Deus, se você se permitir, você vai ser espiritualmente transportado até lá. Você vai se sentir por intermédio do Espírito Santo de Deus presente dentro da igreja como se fosse um culto normal. Mas para isso, cabe a nós darmos lugar para que Deus opere em nossas vidas e nós possamos experimentar o sobrenatural de Deus, tá bom? Esses, meus amados irmãos, foram aí, nesse tópico, nós estudamos justamente a diferenciação desses dons, né? Baseado justamente nessas três epístolas. Nós começamos em Romanos 12, depois fomos para Coríntios 12, né? E por último nós encerramos lá em Efésios capítulo 4, tá bom? Nós vamos estar adentrando, meus amados irmãos, no terceiro e último ponto da nossa lição. Em breve nós já estaremos encerrando a nossa lição. Desde já eu agradeço a sua participação conosco, agradeço a sua participação, a sua presença conosco até agora. Bom, nós vamos já estar finalizando a nossa lição de hoje, tá? E terceiro ponto, nós vamos tratar de forma específica a igreja de Corinto, cujo o título, né, epígrafe, que nós vamos falar agora aqui, é Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais, tá? E nós vamos retratar aqui que os dons são importantes,
que há diversidade de dons e que há autossuficiência e humildade. Esses são os pontos que nós vamos estar adotando nesse exato momento, tá certo? Meus amados irmãos, a respeito da importância dos dons, né, há um argumento bastante utilizado pelos sensacionistas, né, que é que os crentes pentecostais tendem a se achar superiores uns aos outros por terem algum dom. É bem verdade que a gente sabe que algumas pessoas, por falta de humildade, por falta de uma interpretação, de um conhecimento bíblico, né, de forma clara, eles até se sentem, que são chamados aí os fanáticos, eles se sentem superiores às outras pessoas, mas isso de nada tem a ver com o pentecostalismo, mas sim com as pessoas mesmo, propriamente dito. E esse argumento que é utilizado por sensacionistas, e o que são sensacionistas, irmão Daniel? Tá? Para quem não sabe, vai ficar sabendo agora. Sensacionistas, meus amados irmãos, são pessoas que defendem de forma errônea, porque nós não acreditamos dessa maneira, que os dons espirituais cessaram no primeiro século. Sensacionistas são as pessoas que acreditam que os dons espirituais eles cessaram, eles só existiram até o primeiro século, até a igreja primitiva. Porém, irmãos, nós discordamos disso por um simples motivo. Os dons eles estavam presentes na igreja primitiva, né? Porque eles ou elas, né, a igreja, precisava desses dons. E a igreja de hoje? E nós, porventura, não precisamos, não necessitamos desses dons? É bem verdade que nós continuamos dependentes de Deus. Então, os dons, eles são para nós, são para as próximas gerações, até o nosso Senhor Jesus vir nos buscar para morarmos com Ele nas mansões celestiais. Tá? Se nós abrirmos aqui, irmãos, a nossa Bíblia Sagrada, baseada em Atos capítulo 2, verso 39, Atos 2, 39, irmãos, ele vai justamente reforçar o que nós falamos agora aqui, né? Que os dons eles são para hoje sim, eles não deixaram de existir. Olha só o que aqui diz as Sagradas Escrituras, Atos capítulo 2, verso de número 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. É isso, irmãos. Então não há por que desacreditar do operar de Deus, dos dons espirituais. Eles existem, tá? Independente do que nós possamos fazer, os dons espirituais existem e eles devem ser buscados e utilizados com decência, tá bom? Para que Deus ele possa continuar operando no nosso meio. Meus amados irmãos, para encerrar esse tópico aqui, que os dons são importantes, né? Nós usamos o argumento bíblico para refutar os sensacionistas, tá certo? E é que nós precisamos, igreja, nós precisamos resgatar a noção de serviço. Nós temos que entender que ser cristão é servir. Ser cristão, ser servo de Deus é servir. E nós não servimos a nós mesmos, nós servimos ao próximo, aos outros. Nós temos que resgatar essas primícias do Evangelho de Cristo, né? Que todos os dons, eles vêm diretamente de Deus, tá certo? Porém, eles vêm diretamente de Deus com um objetivo, que é para melhor nós servirmos a igreja do Senhor, ou seja, para melhor servirmos uns aos outros. O dom que Deus te deu, esse dom maravilhoso aí que Deus te deu, ele foi feito para servir a igreja de Deus, para edificar pessoas, para transformar vidas, tá certo? Eles não foram feitos, meus irmãos, para você, mas sim para a igreja, tá certo? Para estar deixando isso de forma mais clara e estarmos partindo para o próximo ponto, deixar bem claro, irmãos, ministério, fique bem claro aí para que você grave, tá? Ministério não é ser visto, é servir, tá certo? Ministério não é ser visto. Tem muita gente confundindo isso, tá querendo aparecer, sendo que a função correta do ministério, do dom que Deus nos dá, não é que nós apareçamos, pelo contrário, é que o nome dele seja glorificado em nossas vidas, tá? Para encerrarmos esse ponto, lá em Mateus capítulo 20, no verso 20 ao 21, vai acontecer uma coisa que um detalhe
importante que vai tornar isso de forma mais clara. Tá? Mateus capítulo 20, do versículo 20 e versículo 21 vai dizer da seguinte maneira: Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos adorando e fazendo-lhe um pedido. Ela se aproximou de Cristo, né, de Jesus. E olha só o pedido que ela fez. E ele diz: Que queres? Ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. E isso é bem verdade, a Bíblia vai deixar bem claro, meus amados irmãos, que causou ali, digamos assim, os outros 10 discípulos ficaram ali indignados, né? Eles ficaram perplexos sem entender aquilo. Chegou aqui, um vai ficar à direita, outro à esquerda, eu vou ficar onde? Em que lugar que eu vou ficar? Aí Deus ele revela aqui uma das suas primícias do reino de Deus. Tá? Para que fique de forma mais clara, eu vou ler do verso 25 até o versículo 28, tá bom? Acompanhe aí conosco, Mateus capítulo 20, do versículo 25 ao versículo 28, tá bom? Estamos já encerrando a nossa lição, tá certo? Diz da seguinte maneira: Então Jesus, chamando para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, olha só a premissa do Evangelho, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. O reino de Deus ele vai em contramão, né? Ele vai remando contra a maré do que o mundo ensina, tá certo? Coisas sobrenaturais, meus irmãos. E há uma diversidade de dons, meus irmãos, tá bom? Há uma diversidade de dons, né? O que mais nos chama a atenção, meus amados irmãos, nesses dons espirituais, né? Que no caso são 9 dons aqui descritos lá em 1 Coríntios capítulo 12, não é os dons em si, mas a diversidade dele, né? Para que cada um serve. O que vai chamar a nossa atenção é justamente isso. E Paulo, ele provavelmente, ou talvez, né, tenha selecionado esses dons, meus irmãos, esses 9, para que eles fossem ser adequados à situação que havia em Corinto, para que eles se adequassem ao que estava acontecendo, né? Os dons, eles existem e devem ser usados, que isso fique bem claro na sua mente. Os dons repartidos pelo Espírito Santo de Deus, eles existem, são reais e devem ser utilizados, tá bom? Para encerrarmos aqui o tópico, a gente vai falar um pouquinho sobre a autossuficiência e humildade, tá? E diz da seguinte maneira: os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos pessoais, tá certo? Ou seja, não é pelo seu mérito, não é pelo meu mérito, não, é pela misericórdia de Deus, é pela graça de Deus, ou seja, por um favor imerecido. Tá certo? Que eles são usados. Vale salientar que nós não devemos usar os dons que Deus nos concedeu, irmãos, com orgulho, ou seja, com soberba, visando a exaltação própria. Eu tenho o dom de louvar, eu tenho o dom de ministrar, eu tenho o dom de profecia, né? E usar para que isso engrandeça o nosso nome, para que nós valorizemos, de certa forma, muitas pessoas têm buscado no nosso meio uma carreira, mas não é bem verdade, é uma jornada, né? É um caminho que tem que ser seguido. E toda vida que Deus nos usa, meu irmão, você tem que lembrar que quando nós ministramos o Evangelho, quando nós temos a oportunidade de pregar a palavra do Senhor, estamos exortando a igreja de Deus, ensinando, orientando, sempre a palavra de Deus ela é uma espada de 2 gumes, então ela vai estar nos orientando, ela vai estar nos exortando também, tá certo? Os dons eles devem ser usados, irmãos, com um coração sincero, né? Devem ser usados para transbordar o nosso amor pelo próximo. É bem verdade, se você notar, meus irmãos, uma curiosidade, né? Está descrita na nossa revista, que não foi por acaso que essas orientações dos dons espirituais ficaram no capítulo 12, porque no capítulo 13 de Coríntios, né? 1 Coríntios 13, a gente vai encontrar a respeito do amor, né? E se a gente for olhar lá no capítulo 14, ele vai falar justamente sobre as línguas e profecias, ou seja,
Primeiro de tudo é o amor, irmão. Não adianta. O maior mandamento, a maior forma, a maior manifestação do operar de Deus, do verdadeiro cristianismo, é o amor. Após o amor, aí vai vir os dons espirituais, e depois do capítulo 14 ele vai falar justamente das línguas e das profecias. Ou seja, nós não somos, amada igreja, nós não somos espirituais pelos dons que nós manifestamos, mas sim pelo amor que nós transbordamos ou que nós manifestamos. A gente não é, digamos assim, o termômetro da igreja, né, do verdadeiro cristão, não é a quantidade de dons que ele tem. Ele fala profecia, ele tem dom de língua, ele interpreta a língua. Não. Né? Não que isso não seja útil, são extremamente necessários, eles devem ser buscados e devem ser usados. Mas a maior manifestação da presença do Espírito Santo de Deus, né, do amor de Deus em nossas vidas, é quando nós transbordamos, quando nós manifestamos o amor pelo próximo, tá bom? Meus amados irmãos, nós vamos estar aqui fazendo o encerramento da nossa lição nesse momento. Queria agradecer a cada um dos irmãos que se fez presente conosco até agora. Eu espero que essa palavra toque no seu coração, assim como ela tem tocado no meu coração. Uma lição maravilhosa. E assim que possível, irmãos, mas eu vou estar tratando aí nos grupos da igreja, tá? Nós vamos estar distribuindo, adquirindo as revistas novas assim que possível e vamos estar repassando para todos os irmãos que se interessarem a continuar conosco nessa jornada tão preciosa que é a Escola Bíblica Dominical, tá bom? Espero que esse nosso estudo aqui dos dons de Deus, ele tenha esclarecido mais a sua mente, alcançado cada vez mais o seu coração, que possamos a cada dia buscarmos a manifestação do Espírito Santo de Deus. Os dons existem, são para os dias de hoje, devem ser buscados e devem ser utilizados. Jamais esquecendo da primícia que o apóstolo Paulo deixou lá em 1 Coríntios capítulo 13. Tá bom? Que nós temos que justamente buscar o amor, que é o maior de todos, vamos manifestar o nosso amor ao próximo, que a presença de Deus continue conosco, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe, que a presença dele seja contigo, com a sua casa, com a sua família, por todos os dias de nossas vidas. Muito obrigado pela sua participação, pela sua paciência de estar até agora aqui conosco. Que Deus em Cristo te abençoe e logo logo nós estaremos também aí trazendo novas informações a respeito da Escola Bíblica Dominical e dos planos que Deus tem proposto aos nossos corações para os dias de hoje. Muito obrigado, que Deus te abençoe.